E aí, beleza? Ezequias Relojoeiro com mais uma dica. Hoje nós vamos mostrar aqui a manutenção completa desse Breitling. A manutenção desse Breitling com mecanismo cronógrafo de 7750. Segue aí que você vai curtir essa. Ainda estamos aqui na oficina ajeitando o layout da oficina. Nova oficina que estamos programando aqui, mas paramos para fazer essa manutenção e mostrar para vocês. Segue aí que você vai curtir. E aí, seguimos então com a manutenção desse Breitling, que segundo o cliente, um dia usou na piscina e o relógio começou a embaçar e apresentou problemas no funcionamento. Vamos ver o que se passa nessa máquina aqui. Você que está vendo o vídeo na hora da postagem, ativa o bate-papo, que nós vamos trocar ideia no bate-papo aqui. Já deixa o seu joinha, o seu gostei, se inscreva no canal e deixe seu comentário aqui abaixo. Aqui durante a desmontagem, já começamos a fazer a verificação da junta de vedação durante a desmontagem, como eu sempre digo em todos os vídeos do canal. Assim a gente já vai conferindo o que está ruim, confere borracha, confere botões na hora que desmontar os botões, confere o vidro, para de cara verificar sobre a vedação. Eu já tiro o rotor de primeira aqui na desmontagem para ficar mais livre a desmontagem do relógio quando se trata de um relógio automático. Esse vídeo vai ser um vídeo bem completo. Você vai ver todo o processo, a vedação como foi feita, as peças que foram danificadas, completinho. É o maior vídeo que eu já postei no canal até hoje. Essa coroa aqui tem uma rosca, a gente confere se ela está enroscada para poder soltar, desenrosca, depois que pressiona a tirete para poder soltar a chave, que são compostas pela tige e a coroa do relógio. Aqui são os parafusos de fixação da máquina, serve para fixar a máquina no suporte da máquina, para que ela não fique solta dentro da caixa do relógio. Aqui eu volto a tige para o lugar para poder alinhar os ponteiros de uma melhor posição para soltar ele com os saca-ponteiros. Aqui vamos soltar os ponteiros, coloco uma proteção no mostrador e retiro os ponteiros. Esses ponteiros menores, eu prefiro usar o saca-ponteiro individual, desse modelo aqui que vocês estão vendo, que ele fica mais prático para soltar esses ponteiros menores, que são os ponteiros do cronógrafo. Aqui já constatei um defeito no mostrador. Um dos pinos
do mostrador quebrou. O mostrador está deslocado em um dos lados aqui. Aqui você consegue perceber que ele está solto. Durante a manutenção você vai ver o que faremos nesse caso. Pino do mostrador quebrado. Estou vendo aqui com a lente que realmente ele está quebrado. E aí vou mostrar o que é feito nesse caso. Aqui você percebe o pino quebrado do mostrador. O mostrador ele tem 2 pinos para fixar na máquina. E nesse aqui, um dos pinos está quebrado. Você consegue perceber aqui, ó. Eu sempre dou uma conferida, girando a chave aqui como se fosse acertar o relógio, para conferir de uma forma geral se tem algo visual, algum defeito gerado pela água visualmente aqui no lado do calendário. Dou uma girada aqui, acerto o calendário, giro o calendário para ver se está funcionando. Aquela conferida geral para já ter uma noção de algum possível defeito visível. Esse aqui é um suporte de fixação para trabalhar nas máquinas. Esse é específico desse calibre, da linha 7750, 7753. De um lado a gente monta para trabalhar no lado do calendário, onde você tem os botões aqui para conferir cronógrafo, essas coisas. Do outro lado você trabalha do lado do funcionamento do relógio, do lado do balanço, ali das engrenagens de funcionamento, o outro setor. Aqui começamos a desmontagem do calibre. Eu já tiro primeiro o balanço, como eu já disse em alguns vídeos, para evitar chances de danos ao desmontar as outras peças. Esse balanço já foi constatado um problema nele. Eu consegui ver cola, marcas de cola na base do balanço. A gente vê que essa volta do aspiral não está como deveria. E esse balanço vai ser trocado, porque essa cola danificou o cabelo dele. Você vai ver mais à frente. Aqui já vamos conferindo também se tem algum defeito visível, algo aparente para a gente dar uma analisada, se tem algum ferrugem, e continuamos com a desmontagem.
Essa mola aqui, ela é montada presa na chapa do botão do impulsor que eu tirei ali, por isso que ela solta na hora que você tira aquela chapa do botão. Esse relógio tem bastante molas para o funcionamento do cronógrafo. Todo cuidado é pouco na hora de verificar, desmontar essas molas com toda a atenção. Aqui estou soltando a corda do automático aqui para desmontar o restante das peças com o relógio sem corda. Retirando a ponte da âncora. Conseguimos perceber até aqui que o relógio não foi muito danificado com a água. Provavelmente não foi muita água que entrou e o cliente mandou o relógio para reparo rapidamente também.
Aqui eu já faço uma verificação nas engrenagens, dou uma olhada com a lente para verificar se tem algo que deve ser limpo antes de levar na máquina, algo assim, alguma sujeira mais impregnada que deve fazer uma limpeza prévia antes de colocar na máquina de lavar. Essas duas rodas vou soltar depois que eu destravar elas do outro lado. Uma delas tem uma roda presa do outro lado, que gera o minuto lá do outro lado do relógio. Não existe um padrão para qual lado você começa a desmontar. Isso vai depender muito da forma de trabalho de cada relojoeiro. Tem pessoas que preferem desmontar primeiro o lado do calendário. Tem relojoeiro que prefere desmontar primeiro o lado do funcionamento. Ou quando existe algum defeito específico naquele setor, que aí você vai desmontar primeiro aquele setor com problema para já verificar. Esse lado também tem bastante molas. Pode verificar que essa mola aqui deu uma espirrada aqui, ó. Ela caiu na própria banca de trabalho ali. Eu coloquei para limpeza. Por isso sempre digo sobre a atenção. Mesmo com toda a cautela, pode acontecer de uma peça deslocar sem a sua percepção. Esse aqui é o disco de calendário e não deve ser lavado na máquina, nem com álcool. No máximo uma benzina bem pouquinho no pincel. Aqui você consegue ver o pino do mostrador quebrado, foi preso na máquina.
Lembrando aqui que cada engrenagem, cada peça dessa aqui precisa ser verificada minuciosamente para ver possíveis defeitos, ferrugens. Como essa aqui, chaussé, percebemos que ela enferrujou a ponta dela aqui. Essa engrenagem aqui, que ela é presa na outra engrenagem do outro lado, que transfere funcionamento para esse lado do relógio. Aqui totalmente desmontado, só a platina principal nele agora. Vamos tirar o rubi ali do balanço, tirar o pino do mostrador quebrado e colocar para lavar. Aqui é o rubi do balanço. Se não retirar e não limpar, pode comprometer a precisão do relógio. Essa aqui, na lubrificação, é como se fosse o polimento da lubrificação. Precisa ser desmontado, limpo e lubrificado. Aqui a máquina é totalmente desmontada, a corda do tambor de corda já está fora do tambor, balanço já tirei ali, desmontei, todas as peças prontas para serem lavadas na máquina, e após a limpeza você vai seguir agora vendo a remontagem e a finalização.
Essa ferramenta aqui, ela é utilizada para enrolar a corda do tambor de corda de forma mais segura e eficiente. Depois de ser limpa na máquina, eu enrolo nessa peça, nessa ferramenta e coloco novamente dentro do tambor de corda. Vou me programar para fazer um review dessa ferramenta para vocês verem como ela funciona detalhadamente. Aqui, depois do tambor já lubrificado, eu recoloco a mola já enrolada dentro do tambor de corda. Agora eu vou pegar a ferramenta que faz o fechamento do tambor. Uma ferramenta bem simples, mas que é bem essencial para fechar o tambor de forma a não marcar a peça. Lubrificando o eixo do tambor de corda com o óleo D5, Moebius D5, que eu uso aqui. No tambor de corda eu usei a graxa 8200, Moebius também. Aqui a gente começa a remontagem do calibre. Como eu digo em todos os vídeos, aqui eu vou conferindo todas as engrenagens na lente e as peças para ver se a limpeza ficou 100% ou se tem algo que precisa revisar na limpeza.
Essa peça que eu coloquei agora aqui é a peça que faz a função REC. Ela para o relógio quando você puxa a chave para poder acertar. Esse relógio tem essa função. Essa platina principal das engrenagens tem uma mola por baixo que monta antes de montar ela no local. Essa mola faz parte da função do cronógrafo do relógio. Aqui vamos montar a platina principal, ou ponte principal das engrenagens. Bastante cautela para fixar as engrenagens nos seus devidos locais antes de descer os parafusos. Essa roda aqui faz parte do setor de corda manual desse relógio. Esse relógio é automático e também tem corda manual gerada pela chave. Essa roda pega na outra roda do automático, que eu vou colocar aqui agora, que é presa no eixo do tambor de corda,
que gira, gerando a corda do automático. Aí você consegue já perceber as engrenagens girando ao girar a roda do automático que pega na mola dentro do tambor de corda, porque aqui já está gerando a corda, fazendo as rodas do relógio girar. Aqui a montagem da âncora, que faz parte do setor de escapamento. Coloco um pouco de corda para poder dar uma conferida aqui se a âncora está no local certinho antes de fazer a colocação do parafuso. Vamos para a montagem do balanço agora. Esse balanço já foi feito tentativa de reparo nele. Aqui você consegue ver que teve um peso colado nele. Aqui eu desmontei para ver se tinha como salvá-lo, retirar essa cola, algo assim. Mas tinha bastante cola que ficou impossível de salvar essa peça. Aqui você consegue perceber a cola onde colocaram um peso para fixação no volante. Bastante cola ali no cabelo também, na mola aspiral. De forma que não teve como retirar essa cola, impossibilitando a recuperação dessa peça. Aqui fazendo a lubrificação dos rubis do balanço, antes de colocar um balanço novo. Nas rodas de escape, no rubi, nas paletas de âncora, eu uso o óleo Moebius 941. Aqui o balanço ruim e o balanço novo. Consegue perceber que o cabelo já está fora do balanço ruim, porque a cola impossibilitou o reparo dele. Aí tivemos que colocar um novo balanço.
Colocação do balanço, sempre com bastante cautela. Sempre você vai ver eu falar isso nos meus vídeos, porque nosso trabalho é um trabalho bem delicado, precisa de bastante cautela. Recolocar o rubi após ser lubrificado. Setor de funcionamento já está montado. Agora vamos seguir para montar o setor do cronógrafo automático e o setor do calendário do outro lado. Essa peça aqui é bem trabalhosa de fixar no local correto, mas com bastante cautela a gente vai ajeitando até conseguir fixar ela no eixo, no local certinho.
Aqui esse setor aqui em cima é montado o setor do automático e o setor ali do cronógrafo dele também. Acabei encostando ali e deslocou essa engrenagem. Vou montar ela de volta aqui. A mesma ponte que fixa as peças do cronógrafo ali, as engrenagens, também fixa o setor do automático ali. Agora a montagem da ponte, que é a ponte que segura as engrenagens do setor do cronógrafo e também o setor do automático ali. Vamos conferindo a fixação das rodas, se está tudo no local, para depois fazer o parafusamento da peça. Aqui você já pode ver a roda central do cronógrafo funcionando, o relógio já funcionando, o sistema do cronógrafo. Aqui já do lado do setor do calendário, faço uma conferência no cronógrafo para ver se está tudo ok antes de continuar a montagem do calendário. Esse ponteiro às 9 horas aqui é os segundos da hora, o ponteiro central é os segundos do cronógrafo e o ponteiro acima é o minuto do cronógrafo. E aqui embaixo vai ter a montagem do ponteiro de horas do cronógrafo. Aqui acionamos o cronógrafo, o ponteiro central de segundos vai marcar os segundos do cronógrafo. O ponteiro às 9 horas continua marcando os segundos da hora normalmente. O ponteiro acima ali marca o minuto do cronógrafo. Você vai ver quando fechar 60 segundos, ele vai mudar um minuto ali. E o ponteiro abaixo marca a hora do cronógrafo. É uma função pouquíssimo usada, mas essa é a função do cronógrafo em um relógio. Esse aqui é um cronógrafo mecânico, todo acionado mecanicamente, mas funciona basicamente como um cronógrafo digital. Ele conta o tempo alternativo para quem precisa fazer essa contagem de tempo alternativo. Perceba que vai fazer a mudança no ponteiro de cima quando fechar os 60 segundos.
Aqui nesse setor, usamos graxa Moebius 9501, usada nos setores de fricção.
Essa engrenagem aqui é a que marca o minuto do cronógrafo, que fica na posição ali próximo das 6 horas no mostrador do relógio. Vou tirar ele desse suporte aqui, porque a tige é bem curta, está impedindo que eu encaixe a tige 100% ali. Colocando nesse suporte tradicional, eu vou conseguir finalizar a montagem da tige ali. Depois eu volto para o outro suporte para conferir o cronógrafo, os acertos, tudo certinho. Aqui, depois com as peças tudo conferido nos lugares certos, vamos colocar a ponte principal aqui desse setor.
disco de calendário montado, fazendo uma conferência para ver se está tudo ok. Agora vamos montar o mostrador. Lembrem do pino do mostrador quebrado? Vou mostrar aqui o que foi feito. Eu não cheguei a filmar, mas tirei fotos para mostrar para você como é feito o pino do mostrador. Eu devo postar um vídeo mostrando a máquina que eu usei. A gente fura o mostrador dentro do limite para colocar um novo pino. Esse pino é ressoldado com uma máquina apropriada que eu devo mostrar em algum vídeo a qualquer momento. E aí fica dessa forma, o pino é refeito com cobre para fixação da máquina novamente. Montagem dos ponteiros. Estamos nas partes finais da parte da máquina. Aqui mais um pouquinho à frente eu vou mostrar a vedação onde o relógio estava entrando na água e a finalização total.
Máquina finalizada, cronógrafo acionado, e aí você percebe a passagem do cronógrafo. Como você viu aí, esse de baixo marca horas, o ponteiro principal segundos, e o de cima marca o minuto do cronógrafo. Aqui vamos parar o cronógrafo, botão de cima, zerar o cronógrafo no botão de baixo. Máquina pronta, relógio finalizado, funcionamento. Eu só esqueci de mostrar como ele ficou, a regulagem no timegraph. Por um descuido eu acabei esquecendo de filmar esse momento da regulagem. Mas está todo regulado, preciso e testado. Agora vamos ver o problema da água, fazer a vedação e você vai ver onde estava o problema da vedação desse relógio. Aqui é a junta de vedação do tubo de rosca na caixa onde a coroa enrosca. Ele não está 100%, vamos trocar. Essa aqui é a coroa, que também tem uma borracha de vedação no corpo dela. Vamos retirar aqui e ver a situação que ela está. Aqui você já consegue perceber que ela já saiu quebrando. Está muito ressecada e quebradiça. Aqui provavelmente foi o principal causador da entrada da água. O principal problema a qual gerou essa entrada de água nesse relógio. Vamos conferir a vedação desses botões impulsores também. Toda manutenção, conferimos vedação do relógio. E nessa aqui nós estamos mostrando para a gente identificar exatamente onde foi o principal problema da vedação. Com os botões desmontados, nós fazemos uma limpeza na caixa, nos tubos ali, para ficar tudo bem limpo. Borracha dos botões foram conferidas e elas foram as únicas que não precisaram trocar. Estavam 100% boas. Botões conferidos, lubrificados, ajustados. Agora vamos ver a coroa. Aqui você pode ver, essa é a junta do tubo, a velha. Essa fica no tubo da caixa aqui da coroa.
Essa é a nova, essa mais grossa é a nova que vamos colocar. Essa aqui toda quebradiça é a junta que estava na base da coroa, aqui nessa base dela aqui. E essa outra borracha aqui é a nova que a gente vai colocar na coroa. Coroa com a borracha nova, tubo da coroa com borracha nova. Confiro para ver se a pressão está legal. Tem que estar com a pressão firme e ao mesmo tempo deslizando ok para fazer os acertos do relógio. Essa junta de vedação do fundo também colocamos nova, que não estava 100%. Depois testamos na máquina de ATM, que eu também esqueci de filmar. Mas aqui no card, você vai ver um vídeo no canal que a gente mostra como funciona o teste da vedação na máquina de ATM. Montagem final, depois da vedação conferida, o relógio totalmente regulado. Aqui a gente faz a montagem final desse Breitling mecanismo ETA 7750. E aí o relógio pronto, finalizado. Esse é o maior vídeo do canal até agora. Foi muito legal fazer esse vídeo, editar esse vídeo, gravar esse vídeo, foi muito bom. Você que chegou até aqui, deixe seu comentário aqui embaixo, deixe o seu like, compartilha para aquele amigo que você sabe que gosta de relógio. E aí você vê esse resultado, é a finalização desse relógio. Vamos colocar a pulseira dele aqui agora para finalizar totalmente o serviço. Muito obrigado você que acompanhou toda a manutenção, você que acompanhou aqui no nosso chat aqui ao vivo, trocamos ideias aqui juntos. E aqui a gente finaliza colocando a pulseira do relógio. Se inscreva no canal se você não é inscrito,
Você vai curtir, eu tenho certeza. Tem bastante vídeo, tipo esse aqui no canal de manutenções. Tem vídeos de serviço mais simples. Eu tenho certeza que você vai curtir.